Oi, Vanessa. Seu microfone está desligado. Liga-me. Opa, e agora? Agora foi. E agora foi? Ai, foi, que bom. Correria, né, irmã? Que Graças bom a ter Deus. você. Uma felicidade muito grande ter você aqui, participando com a gente dessa conferência. Feliz. Admirando, acredito que não só eu, mas os irmãos também admiram o seu trabalho com o Ministério Infantil. Amém. Né? Que o Senhor continue te abençoando, viu? Gratidão pelo seu sim, por você estar com a gente nesse tempo aqui, aprendendo, né? E também ensinando sobre a Escola Bíblica Dominical. Vanessa, seja muito bem-vinda. Estou falando isso por mim, e por todos os irmãos que estão aqui com a gente. E para a gente começar, né? Antes de você se apresentar, eu gostaria de estar fazendo uma oração para iniciarmos esse tempo que nós teremos aqui. Amém? Amém. Orando. Querido Deus, amado Pai, Senhor, ó Pai amado, nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, ó Pai, nessa noite, Senhor. Querido Deus, que o Senhor esteja conosco nesse momento, ó Pai, abençoando, Senhor, essa conferência. Ó Deus amado, que o Senhor abençoe, Senhor, a vida da Vanessa, Pai, que está com a gente nesse momento. Que o Senhor abençoe, Senhor, a palestra dela, tudo aquilo que ela vir a falar, Senhor, nessa noite. Ó Pai, vai abençoando a Vanessa, Senhor, abençoe a família dela, Pai, abençoe, Senhor, todos os seus projetos, os seus trabalhos, Senhor. Abençoe o seu ministério, ó Deus. Abençoa, Pai, a tua filha, a tua serva, Senhor. Que tudo que vier a ser dito aqui nessa noite, que seja para a honra e glória do teu nome, Pai. Querido Deus, também te pedimos, Senhor, por todos os participantes dessa conferência, aqueles que estão agora conosco aqui ao vivo, também aqueles que virão assistir mais tarde, Pai. Que o Senhor abençoe a cada um dos participantes, Senhor. Ó Deus, que haja um despertamento, Senhor, em cada um de nós, ó Pai, através de tudo que tem sido ministrado aqui nessa conferência e que será falado nessa noite, Pai. Que não haja, Senhor, qualquer impedimento, ó Deus, para que todos possam assistir, Senhor. Que seja um momento abençoado, Senhor, um momento separado por Ti para a nossa vida e ministério, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Vanessa, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você. Se quiser que eu coloque o slide, é só falar, tá bom? Que aí eu deixo aqui. Pode? Seu microfone está mudo de novo. Deixa eu colocar aqui o slide. Oh, pode. Pode. Certo. Estou só ajeitando aqui a câmera. Certo. Ficar pronto. Então, olá, Deus abençoe, meus irmãos. Eu vou ativar aqui o chat para eu poder estar acompanhando aí, vendo se tem alguma pergunta também que possa vir, né? Então, eu sou Vanessa Magalhães, eu sou aqui do Rio de Janeiro, não sei quantos irmãos tem aí, de onde vocês estão, mas eu quero agradecer desde já o convite da tia Monique, tá? Seu trabalho, tia Monique, eu já conhecia, já te seguia e admiro muito seu trabalho. Então, louvado seja Deus pela sua vida e por essa iniciativa de agregar pessoas a refletir um pouco a respeito da educação cristã através da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é uma escola, né, que é tradicional no meio cristão, é uma escola da vida. A gente fala escola bíblica dominical, mas eu gosto de entender que vocês entendam que a escola bíblica não apenas dominical, né, ela é para a vida, tá bom? Só um minutinho, vou pedir a vocês. E aí, só um minutinho, tá, gente, que eu passei uma orientação para o meu filho. E aí, é uma escola para a vida, então nós precisamos refletir a respeito da escola bíblica dominical, é muito importante. E eu sou autora desse livro que vocês estão vendo aí, né? Desse aqui, que eu estou aqui também, né? Segurando, que é o Educação Cristã na Infância. Esse livro que é fruto de alguns anos de ministério que eu venho desenvolvendo na área de educação cristã. Eu sou pedagoga e teóloga, tá? Iniciei a minha carreira profissional na área de saúde
Ainda atuo na área de educação e saúde hoje, porque eu tenho um trabalho, né, secular nessa área, mas comecei a estudar teologia para o campo missionário, para o campo, para atuar na igreja, e no final do estudo da teologia, eu me deparei com a educação cristã e com muitas barreiras e entraves no sentido de como ensinar a Bíblia. Então, eu comecei a pesquisar, eu comecei a me interessar sobre o estudo da educação, porque eu acreditava, e o Espírito Santo me movia no sentido de que não bastava apenas a gente saber ensinar, saber a Bíblia, mas como ensinar a Bíblia. Um minutinho, fala. Então, a minha preocupação, irmãos, era como ensinar a Bíblia, porque não se trata simplesmente de chegar ali e colocar e lançar o conhecimento, mas eu sempre acreditei que tinha algo a mais. E algo que eu me incomodava era a questão das faixas etárias, se era igual, até que eu me deparei com o Ministério com Crianças mesmo, com a necessidade de lecionar única e exclusivamente para o Ministério com Crianças. E aí a coisa ficou ainda mais séria, porque ensinar para adultos é uma coisa, mas ensinar para criança é outra coisa totalmente diferente. E foi nessa busca, né, que eu acabei novamente ingressando na faculdade de pedagogia e comecei os meus estudos também na área de educação, aliando aos estudos da Bíblia, né, e especialização na área do estudo da Bíblia. E depois de 10 anos aproximadamente, o fruto desse trabalho se tornou esse livro, né? O livro Educação Cristã na Infância. Esse livro, ele tem pesquisa de campo, ele é um livro que traz uma pesquisa de campo onde eu entrevistei pessoas que tiveram sua vivência na igreja, pessoas que eram líderes de ministério infantil, e tudo isso na tentativa de entender o que nós tínhamos e o que nós precisávamos ter. Algo que me incomodava muito também era o número de filhos de cristãos, muitas vezes, que passavam a sua infância na igreja, mas que não se consolidavam na fé. Então, eu queria entender, será que isso era algo que era minha culpa? Será que isso era culpa da igreja? Aonde é que nós estávamos errando? E eu tinha essa dúvida no meu coração, que eu creio que era provocada pelo Espírito Santo de Deus para que eu buscasse o conhecimento. E esse livro aqui tem base bíblica, tem base teológica, tem base pedagógica para o desenvolvimento do ministério com criança, tá? Tem falando sobre a importância de um ministério inclusivo também, da gente pensar nas pessoas portadoras de deficiência que estão na igreja, que estão no nosso meio, e eu recomendo para vocês. A gente vai lançar um novo agora, que é Planejamento e Prática no Ministério Infantil, que vai falar sobre didática propriamente, organização de ministério infantil, falar sobre as várias partes da aula, sobre oração, sobre o momento de missionário, sobre tudo, como organizar um congresso e a base bíblica e técnica para tudo isso, mas eu quero te encorajar ali, porque foi assim que o Senhor me formou, através da minha disponibilidade em buscar. A palavra de Deus nos ensina que aquele que quer ensinar, que faça isso com dedicação, e nós precisamos nos dedicar sim, tá? Pode passar para mim, tia Monique. Eu hoje congrego na Igreja Missionária Evangélica Maranata. Me dá só um minuto aqui, gente. Gente, é que chegou aqui uma visita na minha casa, né? Eu parei um pouquinho para dar um olá. Bem, então essa é a minha família. Eu gosto sempre de passar, né, para vocês aí, os meus filhos, meu esposo, minha família, que é a base de tudo, né? Então, é muito importante, irmãos, que a gente valorize. Isso por quê? Porque essa é a nossa primeira igreja, é a nossa primeira escola bíblica, né? Há muitos ministros que ministram fora, mas não conseguem ministrar dentro. Então, a nossa primeira escola bíblica, a nossa primeira igreja precisa ser a nossa casa. As primeiras almas que nós precisamos ganhar para Cristo são os nossos filhos, nossos maridos, se for o caso, né, esposas. Essas são as principais almas pelas quais nós devemos lutar, tá? Isso não quer dizer que você tem que parar o seu ministério por conta da sua família, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é só que nós não podemos seguir
e permitir que eles fiquem para trás. Então, nós precisamos valorizar a família da gente, tá? Passa aí para mim, tia Monique, por favor. Bem, então vamos falar um pouco sobre educação? Vamos falar o que ao longo desses meus estudos, da minha prática no Ministério Infantil, eu pude perceber a respeito da educação. Nosso tema hoje é Educação Cristã na Infância, e a gente vai começar entendendo um pouco sobre educação. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a educação ela não está restrita a um lugar, a um momento. A educação é um processo. E um processo, ele se desenvolve ao longo da nossa vida. Ele não começa simplesmente quando a gente nasce. Ele começa muito antes. Ele começa lá no ventre materno, né? Isso é algo que Deus já tem me dado, e depois que eu comecei a trabalhar também com a pastora Cláudia Guimarães, autora do livro Mulheres Geradoras de Vida, e também com um grupo, né, de pessoas que militam nessa área, que estudam a área da fase intrauterina, e também agora nos estudos da neurociência, que eu estou me especializando, a gente entende que desde o ventre o ser humano ele já tem condições de assimilar e de viver experiências que marcam e que colaboram para a sua formação. Então, educação, ela começa desde o momento que é da concepção, tá? E as experiências, elas marcam, elas escrevem no nosso cérebro, elas escrevem na nossa vida. Então, não adianta a gente pensar a educação como se pensar educador só enquanto a gente está dentro da sala de aula. Não, a gente não é educador apenas quando a gente está na sala de aula. A gente é educador o tempo inteiro. Então, a educação é um meio, né, um processo através do qual nós aplicamos meios, né, adequados para que a gente desenvolva alguém em algum sentido. Pode passar, tia Monique. E aí, o que eu falei ainda agora, né? A educação ela não está restrita a um único local, a um único momento. Falando, então, de educação cristã na infância, a gente precisa entender que a criança, ela nasce pronta para explorar o mundo, mas não pronta totalmente, ela está em desenvolvimento. Mas a maneira que ela nasce, ela está pronta para explorar o mundo, e através dessa exploração do mundo, dos ambientes, das suas relações com as pessoas, com as suas relações com o ambiente que a cerca, o tanto que ela for estimulada, isso vai colaborar para o seu próprio desenvolvimento. Então, não adianta a gente pensar assim, é só dentro da salinha. Não, em todo tempo, em todas as atividades que a gente desempenha, e principalmente se tratando de criança, em tudo que a criança faz, ela está aprendendo. Tá? Um outro mito que ronda aí a mente de muitos educadores é sobre a brincadeira. Gente, criança aprende brincando. A brincadeira é a maneira que a criança tem de explorar os ambientes, tá? E aí a gente pensa, tudo bem, se a educação é um processo, ela não está restrita a um único lugar, quem é o educador nesse processo? O educador é aquele que conduz, que media esse processo educativo, tá? Ele não é necessariamente o professor. O professor é um educador, mas todos aqueles que estão envolvidos, direto ou indiretamente, na vida de uma criança, de um adolescente, ele é um educador, tá? Ele está sendo observado e, por isso, ele influencia. Eu gosto de falar que educador também é aquele que emprega os meios adequados. E aí, quando a gente passa para um educador em sentido formal, no sentido formal da palavra, né, que é o professor propriamente dito, que somos eu e você, que somos professores de uma escola e da escola bíblica, nós somos aqueles que aplicamos os meios adequados visando o desenvolvimento dos nossos alunos, dos nossos aprendizes, das crianças, dos adolescentes, dos adultos, de quem nós estivermos buscando ensinar a palavra de Deus. Pode passar, tia Monique. Vamos lá, vamos passar? Opa, acho que o slide saiu aí um pouquinho do ar. Amém? Então, assim, algo muito importante, continuando aqui enquanto a tia Monique retorna, né, com o slide, algo muito importante da gente compreender nessa esfera da educação é que a gente precisa assumir uma postura educadora. Uma postura educadora que quer dizer
que se implica no que a gente fala, em como a gente se comporta. Tudo isso influencia a vida da criança. E não somente nós, mas o ambiente com que a criança está estabelecendo contato. Então, quando nós pensamos um ambiente adequado, uma forma adequada de aplicar o processo educativo, um método educativo, a gente precisa pensar num ambiente que proporcione segurança, num ambiente que proporcione um acolhimento, que esteja adequado para aquele número de crianças que nós estaremos pretendendo receber, tá? Tia Monique, a gente vai conseguir trazer o slide novamente, senão eu vou me guiando aqui. Oi, Vanessa, minha internet caiu e eu consegui voltar. Por isso que o slide desapareceu. Mas eu voltei, tá bom? Amém, amém. Vamos lá, então pode passar esse daí. Eu não estou conseguindo ver se tem... Vocês estão comentando alguma coisa. Opa, acho que... Ah, agora foi. Agora eu acho que eu consigo ver, né? Eu queria ver... Deixa eu ver aqui se eu consigo ativar. Vanessa, você parou nesse slide? Ou passou já? Pode ser esse daí mesmo. Então, pessoal, a gente já viu que a educação é um processo que acontece em todos os momentos, desde a fase intrauterina. A gente já viu que o educador é aquele que conduz o processo educativo, que media, que faz a mediação, que aplica os métodos e os meios adequados. Mas quem é o objeto da nossa educação? Quem é o objeto da educação cristã na infância? O objeto da educação cristã na infância é a criança. Né? A criança, esse ser que é denominado, né, pela legislação, o indivíduo de 0 a 12 anos, tá? E o adolescente de 0 a 11, né, de 12 a 18 anos o adolescente. Então, a gente precisa entender que é a criança, é o adolescente, aquele que a gente pretende conduzir a chegar a algum lugar, a alcançar esse objetivo. Pode passar, Tia. E o que nós, da educação cristã, desejamos desenvolver na criança? Nós queremos desenvolver, lê comigo lá, a fé genuína no único Deus Criador e em Jesus Cristo, seu único Filho, o Filho perfeito, que morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Então, nossa, tia Vanessa, você está falando uma coisa tão óbvia. Eu falei, gente, não é óbvio. E tem mais. O óbvio, muitas vezes, precisa ser dito e reforçado. Por quê? Muitas vezes, partindo para uma prática educativa na igreja, mecanicista, a gente acaba se esquecendo do real objetivo da educação cristã. A educação cristã, ela quer produzir cristãos, ou seja, pequenos cristos. E essa educação, não adianta você querer discipular alguém, fazer com que ele cresça espiritualmente, se antes ele não nasceu de novo. Então, a primeira intenção de quando a gente transmite a palavra de Deus é que essa pessoa chegue ao conhecimento para ser convencida através da ação do Espírito Santo de que ela é pecadora e de que ela precisa se arrepender e aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador. E isso parece uma coisa tão boba, mas a gente precisa entender que filho de crente não é crentinho, assim como filho de peixe é peixinho, né? O filho do crente, os nossos filhos, as pessoas que chegam na igreja, elas precisam ter passado pelo novo nascimento para depois, então, serem discipuladas. A pastora Cláudia Guimarães, ela fala uma coisa na sua palestra que eu acho muito interessante. Ela fala, às vezes, o professor, ele fica, né, se sentindo frustrado e pensando, meu Deus, eu estou falando a palavra e essa criança, ela não presta atenção, ela não tem interesse nenhum pelo evangelho. Sabe, o que pode ser? Sim, pode ser um método mal aplicado? Pode, mas pode ser também que essa criança ainda não tenha experimentado o novo nascimento. E se ela não nasceu de novo, ela precisa nascer de novo, porque só a partir do novo nascimento é que as escamas dos olhos, elas caem. Só a partir do novo nascimento que o nosso coração ele passa a ser a habitação do Espírito Santo de Deus e ele pode ser moldado por Deus. Então,
Educadores cristãos, em nome de Jesus, atentem para a sua classe, atentem para as suas crianças e nunca deixem de investir na evangelização, mesmo que você esteja lidando com pessoas que, teoricamente, pareçam já ser convertidos, tá? Alguns estão ali, principalmente isso acontece no Ministério com Crianças, eles estão ali porque eles foram levados, conduzidos pelos seus responsáveis, mas não porque eles escolheram estar ali. Então, nós, professores do Ministério Infantil, precisamos ter essa sensibilidade. Professor de adolescente também, tá? Adolescente, principalmente, porque é uma fase onde ele já compreende, ele está buscando a sua identidade, a sua reafirmação do mundo. É uma fase delicada porque ele está saindo, fazendo uma transição. O seu corpo está se transformando. São expectativas para o futuro. É o abandono da infância. Ao mesmo tempo que ele já não é tratado, levado em consideração em algumas atitudes, porque cobram dele algumas responsabilidades, ele também não tem toda a liberdade, porque ele não é um adulto. Então, ele está em transição. Não é fácil ser adolescente. E não é fácil ser adolescente num mundo onde os ataques do diabo são tão eficientes. Gente, me desculpe, não se escandalizem com o que eu vou dizer. O diabo está sendo muito eficiente. Ele está usando pessoas capacitadas, ele está aplicando metodologia das mais atuais. E nós, os detentores da palavra da vida, muitas vezes não queremos nos dedicar, não queremos nos debruçar, não queremos nos sacrificar para que o evangelho da salvação, o evangelho da vida, o evangelho que transforma, seja ensinado para eles, de maneira que eles possam ser transformados. Então, nós precisamos entender que o objetivo da educação cristã é formar pequenos cristos, é desenvolver uma fé, sim, mas uma fé para a salvação, e em seguida uma fé para crescimento no Espírito Santo de Deus, amém? E aí, quem são os educadores cristãos para a criança, tá? O educador cristão para a criança são todos aqueles, como eu já falei, que participam direto e indiretamente. Ah, Vanessa, mas hoje eu não atuo mais como professor de adolescentes, eu só atuo como professor de crianças. Irmão, ei, preste atenção numa coisa. Não importa se você está ou não em uma sala de aula, tá? Você, um minutinho. Não posso. Não? Então, pessoal, desculpa, mais uma vez eu parei um pouquinho, que eu estou me despedindo da pessoa que estava aqui em casa. Então, não importa se você... hoje eu não estou na classe, hoje não é o meu dia na escala. Querido, você é educador. Você é educador. Quem é educador em todo tempo. Lembre-se de que os seus alunos, os seus discípulos, eles não são só alunos, né? A Bíblia nos fala, ide e fazei discípulos. Então, eu nem gosto de pensar na escola bíblica como uma escola onde nós temos alunos. A escola bíblica é uma escola onde nós fazemos discípulos. E o discipulado de Jesus, ele não se resumia ao momento que ele estava na sinagoga. O discipulado de Jesus era integral. Era em todo o tempo. Tudo que ele fazia, tudo que ele falava, por onde ele passava, ele ensinava. E nós precisamos também fazer isso, tá? No entanto, é necessário compreender que existe aí, né, uma certa classificação a respeito do nível de responsabilidade sobre a educação cristã na infância. Tá? Então, a gente tem aí que quem são os primeiros responsáveis pela educação cristã na infância? É a família, tá, meus irmãos? É a família, sem dúvidas é a família. E isso é muito sério, porque, infelizmente, nós não estamos preparando as famílias para receberem essas crianças assumindo esta responsabilidade. Eu quero até aqui abrir um parênteses, tá, tia Monique, para fazer um convite aos educadores que estão aqui, tá? Nós
Nessa última viagem missionária, eu voltei na semana passada do Nordeste, a gente foi trabalhar na implantação do projeto Refúgio, que é uma escola da educação infantil, uma escola cristã de educação infantil para crianças em vulnerabilidade social. E a gente fez a implantação dessa escola com Mãos para as Nações e com o ID Missões. Então, a gente esteve ali e eu conheci, dentro desse grupo de missionários que foi atuar, um grupo de missionárias que trabalham com a educação cristã desde o ventre, tá? Desde o ventre, aquilo que eu falei com vocês. Então, a gente vai ter agora, este final de semana, a primeira conferência Mulheres Geradoras de Vida. Esse não é um convite apenas para mulheres, é um convite para cristãos, para educadores, para pais, tios, para professores da Escola Bíblica Dominical, para membros de igreja. Nós precisamos desenvolver uma cultura no reino de Deus que entenda que as famílias precisam ser preparadas para a maternidade e paternidade, para que elas sejam exercidas no Senhor e à luz da palavra de Deus. Então, a família é o primeiro responsável. Nós vimos famílias, né, que só pensam em educação cristã na infância no momento em que a criança começa a ir para a salinha, que não exercem isso, que não tomam posse dessa responsabilidade sobre a vida dos seus filhos. Então, eu quero convidar vocês, tá? É também através do grupo do Facebook, procura lá, primeira conferência Mulheres Geradoras de Vida, e nós vamos ter a participação de médicos, de fisioterapeutas, de psicopedagogos, de terapeutas, de várias pessoas, de doulas, de um grupo que presta assistência, tá? No pré-natal, a famílias cristãs. Então, não deixem de participar. Você que é líder de ministério infantil e que quer entender como implantar um ministério com gestantes na sua igreja, entendendo que o ministério com crianças começa desde o ventre, tá? E é ali que a gente vai fazer com que essa família compreenda que é muito importante que ela assuma. Se a gente olhar para a experiência, eu coloquei em paralelo uma foto de um casal e a foto de Maria e José quando receberam Jesus. A ordem que foi feita, gente, essa ordem foi feita pelo Senhor, pelo próprio Deus. E a criança, ela não chega primeiro na mão do pastor. Ela não chega primeiro na mão do professor de ministério infantil. Ela chega nos braços dos seus pais. Ela chega no braço da sua mãe. Ela se desenvolve dentro desse seio familiar. E ela não nasce pronta. Ela completa a sua formação dentro dessa célula que é a família. Desse ambiente que precisa ser um ambiente que proporcione a ela tudo o que ela precisa. Isso é muito sério, porque a gente espera para tratar isso. O diabo não, ele já investe tentando desestabilizar a família antes que essa criança chegue, para que ela já chegue numa estrutura familiar comprometida. E isso é fundamental para a sua formação. E isso é algo que a ciência já comprova. Então, primeiro, a família, tá bom? E, em segundo lugar, a gente tem a igreja. Por quê? Porque os nossos filhos, os filhos do crente, eles chegam na igreja, muitas vezes, né, antes de chegar à própria escola secular. Então, o segundo responsável pela educação da criança é a igreja. Olha lá, Jesus nasceu, foi entregue aos seus pais, nasceu ali naquela manjedoura, onde estavam apenas Maria e José presentes. Mas logo que se cumpriu o período da purificação, José e Maria foram ao templo apresentar o menino e oferecer a oferta ali, né, recomendada segundo a lei judaica. Então, eu quero dizer a você, igreja, quando nós levantamos as nossas mãos nesse ato profético, né, nesse ato de amor, para entregar essa criança, é o mesmo, né, que assumir, juntamente com essa família, um papel de responsabilidade sobre a vida dessa criança. Pode passar, tia Monique. E aí, a gente tem que se fazer um questionamento agora, né? Como a criança nasce? Será que a criança está pronta quando nasce? Alguns estudos, tá, vão defender que a criança só tem 25% das suas estruturas cerebrais prontas quando nasce.
Caraca, tia Vanessa, 25% sim. 25% você pega assim, né, esse livro aqui, divide em 4 partes e pega um quadrantezinho só. Um quadrante. Divide em 4, pega um quadrante. Isso é o que está pronto quando a criança nasce. As demais estruturas, as conexões entre as estruturas cerebrais, o amadurecimento dessas estruturas vai acontecer fora do ventre materno. E isso vai depender de que tudo que o ventre materno proporcionou para que essa criança se desenvolvesse até o momento do nascimento continue sendo garantido aqui fora, tá? E aí o Salmo, a gente tem ali o Salmo 51, a gente tem o Salmo 139, que vai falar que o Senhor nosso Deus, ele já nos conhecia quando nós éramos uma substância ainda informe. E Jeremias 1,5 vai falar algo muito lindo, ele vai falar que eis que desde o ventre materno eu te conheci, te separei e te designei para profeta entre as nações. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que essas crianças que chegam para nós são crianças conhecidas do Senhor. Crianças que Deus já separou. Criança para o qual Deus já destinou um propósito. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Existe um propósito definido pelo Senhor para os seus alunos. Existe um propósito definido pelo Senhor para os seus filhos. E isso, muitas vezes, quando a gente recebe essa criança na nossa sala de aula, a gente não para pensar. A gente tem que entender que cada ser humano é um ser único, que a combinação genética que Deus estabeleceu para a formação de cada um de nós é única. Não existe nenhum ser humano igual a você, ou igual a mim, ou igual a qualquer outro no universo. E clone, Deus não permitiu que fosse feito até hoje. Então, nós não podemos tratar os nossos alunos de uma mesma forma. Nós não podemos olhar para ele de maneira simplesmente coletiva. Nós precisamos inseri-los no coletivo, mas olhá-los individualmente. E algo muito importante que a gente precisa entender, pode manter esse slide aí um pouquinho, tia Monique, é que para crescer dentro do útero, essa criança ela precisou de acolhimento, que é aquele local. Ali, o amor, o afeto, o relacionamento com esse organismo da mãe. A criança, ela estabelece uma relação simbiótica de troca, onde ela está ali se relacionando o tempo todo com a mãe. E ela consegue perceber e ser influenciada pelas emoções da sua mãe. A criança também precisa de proteção e a placenta feita por Deus, ela confere essa proteção. A criança também precisa de nutrição. Uma outra barreira de proteção dentro do ventre é o cordão umbilical, né? Que leva alimento, mas bloqueia, né, a invasão de micro-organismos. Tanto que a gente vê aí que alguns vírus, bactérias, eles não conseguem ultrapassar a barreira do cordão umbilical. E a gente tem ali células, né, geradoras, células primordiais, células tronco. E aí, o que você quer dizer com isso, Vanessa? Você está falando de biologia na aula de educação cristã. Eu estou querendo dizer para você que se você trouxer isso para a realidade externa, considerando que essa criança não nasce pronta e que para ela continuar se desenvolvendo aqui fora, ela vai precisar de tudo que o útero confere, a gente precisa entender que essa criança aqui fora ela vai precisar ser acolhida, ela vai precisar ser protegida, ela vai precisar ser nutrida. E quem são os responsáveis por isso? Primeiro, a família. Segundo, a igreja. Então, nossa responsabilidade como família é promover acolhimento, amor, afeto, relacionamento sadio, proteção e alimento para essa criança, para que ela consiga continuar o seu desenvolvimento de forma sadia. E aí isso pode ser trazido também, gente, para a questão espiritual. Crianças precisam ser acolhidas espiritualmente, crianças precisam ser nutridas, protegidas espiritualmente. E essa também é a função da educação cristã na infância.
Esse indivíduo não está pronto, ele está se formando e nós precisamos olhar para ele com essa peculiaridade, tá bom? Quem quer ensinar criança precisa saber sobre a criança, precisa conhecer a criança. Pode passar. E aí a gente, quando pensa na igreja, né? E aí a gente para pensar. O que acontece quando uma criança não tem nutrição, não tem proteção no útero materno? Ela morre. Ela morre. E aí eu quero dizer para você, o que acontece se essa criança nasce e ela não possui a nutrição, a proteção e acolhimento na família? Ela pode morrer. Se ela não consegue nutrição, acolhimento e proteção na igreja, ela pode vir a morrer. E aí, quando a gente pensa nisso, né, numa esfera espiritual, a gente entende que quantas crianças estão desnutridas espiritualmente? Quantas crianças estão desprotegidas espiritualmente? Quantas crianças não são acolhidas nem pela sua família e nem pela igreja? Gente, isso é muito sério. Eu estou parando aqui, tá? Gastando um tempo nisso na nossa aula, porque isso é fundamental que você entenda. E mais, a nutrição. Bebê come feijoada? Não. Bebê come comida de panela normal? Não. Bebê começa pelo leite materno, que é conferido pela mãe. Depois ele evolui para uma papinha. Vanessa, o que isso tem a ver com a educação cristã? Qual é o alimento espiritual, gente? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é o alimento que nos faz crescer em espírito. E nascer de novo, nascer da água e do espírito. Então, qual é o nosso papel enquanto educador? Preparar essa comida de maneira adequada. A criança, ela não vai compreender, ela não tem maturidade, ela não tem condição de receber a palavra da mesma maneira que nós ministramos aos adultos. Então, os recursos que o Ministério Infantil precisa aplicar precisa ser compatível com o grau de maturidade dessa criança. Senão, ela não vai conseguir digerir, ela não vai conseguir nem engolir, não vai nem passar, não vai nem penetrar essa criança. Quanta gente querendo ensinar a criança como ensina adulto. Dá comida para a criança, o alimento, que é a palavra, da mesma maneira que se dá para o adulto. Isso é incompatível. Isso é impossível. Nós precisamos entender que a nossa tarefa enquanto educador cristão na infância é pegar esse alimento que é a palavra de Deus, que é completo, que é bom, que é suficiente para nutrir essa criança, e apresentá-lo à criança de maneira que ela consiga comer, digerir e se nutrir. E é por isso que a metodologia da educação cristã na infância precisa ser especializada e apropriada para a criança. E aí eu teria que entrar, né, em características da infância, nós não vamos ter tempo para isso, mas o que vocês precisam entender é que os recursos que o Ministério Infantil utiliza precisam ser recursos compatíveis com a infância. Por isso, não basta somente conhecer a Bíblia, é necessário saber como ensinar a Bíblia para a criança. Como ensinar a Bíblia para o adolescente. Quais as características da criança? Inclusive, nesse livro aqui, a gente tem um capítulo que é só fase do desenvolvimento infantil, onde você pode encontrar. E no livro novo, vai uma tabela, tá? Dando todas as características da criança até o adolescente e o tempo de atenção da criança e como você pode fazer para aplicar as histórias para todas as idades até a adolescência, tá? Intrauterina até a adolescência. Então, o livro que vai sair, depois eu passo aí para a Tia Monique colocar para você planejamento e prática no Ministério com Crianças. Mas olha aí. E aí eu falo para você, né? O que a Bíblia fala a respeito disso? Olha esse episódio aí de Lucas 15, 17. Nesse episódio, é muito conhecido por nós, onde as crianças eram trazidas para serem tocadas por Jesus. As pessoas, souberam que Jesus estava curando. Obviamente, se eu sou mãe, né? Eu quero levar os meus filhos à presença de Deus para que eles sejam tocados. E os discípulos se incomodaram com a presença das crianças. E Jesus ali, né, falaram, deixai vir a mim as crianças. Gente,
as crianças precisam ser acolhidas em casa. E elas precisam ser acolhidas na igreja. Isso implica ter um espaço adequado. Então, pode passar, tia Monique? As crianças precisam ser acolhidas. O que é a criança ser acolhida? Olha lá. Jesus deseja tocar as crianças desta geração. E eu queria chamar a atenção de vocês para essa janela 4:14. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tá? Foi feita uma pesquisa no mundo e foi descoberto que essa é a fase onde há a melhor aceitação do evangelho e que a maior parte da população mundial se encontra nessa faixa etária. Por isso aumenta a nossa responsabilidade. Professores de criança e adolescente, nós temos a responsabilidade de ganhar as crianças desta geração. Porque depois que elas passarem dessa idade, torna-se muito mais difícil que elas se abram para o evangelho, tá? Os instrumentos do inimigo se apresentam sempre de maneira atraente e sedutora. Então, é o que eu falei, o inimigo é eficiente na forma que ele atrai as pessoas para o inferno. Nós precisamos ser eficientes na maneira em que buscamos conduzir os nossos discípulos no caminho da verdade. E para isso nós precisamos buscar, sim, instrumentos cada vez melhores, nós precisamos ser atraentes, nós precisamos ser acolhedores, nós precisamos ser, não sedutores, eu não digo sedutores, mas atraentes, amorosos. Nós precisamos entender que as crianças precisam ser amadas de verdade, as crianças precisam ser abraçadas, elas precisam ser ouvidas com atenção pelos seus educadores. O acolhimento não é apenas um lugar, mas uma atitude, uma situação. Existem igrejas que hoje dispõem de espaços físicos maravilhosos, seguros, ok, mas não se trata somente disso. Se trata de ter uma atitude, uma postura acolhedora diante da criança. Quantas vezes as crianças são discriminadas na igreja simplesmente por serem crianças e são valorizadas quando se comportam como adulto? Pode passar, tia Monique. Um outro episódio que a gente vê aí na palavra de Deus em relação às crianças é que essa passagem lá de Mateus 18, de 1-6, né? E quando Jesus começam ali, os discípulos questionando Jesus sobre quem é o maior no reino dos céus. Há tanta disputa, né, às vezes na igreja, sobre o que é mais importante. Quem é o maior no reino dos céus? Qual é o ministério mais importante na igreja? Né? E aí Jesus, ele pega uma criança e ele coloca no meio deles. E ele fala assim, ó, se alguém, né, não for como essa criança, né, não entrará no reino dos céus. Então, Jesus, ele traz a criança para o meio, para o centro da discussão. E ele apresenta que a criança precisa estar no centro. Gente, crianças precisam ser protegidas. Crianças precisam estar no centro. E mais, Jesus coloca uma advertência. Qualquer um que fizer os meus pequeninos tropeçarem, melhor seria se suicidar. Isso aí é esse suicídio que Jesus está falando. Sabe? Dar cabo da própria vida. Amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar nas profundezas. Então, pode passar, tia Monique. O que significa ter uma criança protegida? As crianças, elas precisam ser trazidas para o meio de nós. Quantos ministérios bem estruturados, mas a criança está lá sempre recolhida à salinha. Ela não é benquista, ela não é... Os nossos cultos, né, não são preparados para acolher as crianças. Elas passam 10, 11 anos da vida delas restritas à salinha do Ministério com Crianças, participando do culto só numa data comemorativa, e aí quando elas fazem 12 anos, a gente quer lançá-las ali naquele meio, no meio do qual ela nunca fez parte, onde ela nunca foi acolhida, ela era somente criticada, ela só era o tempo todo encarada de maneira muitas vezes inapropriada, porque ela era barulhenta, porque ela se movimentava. Nossos cultos não são pensados para acolher as crianças nem por um momento. Nós precisamos pensar sobre isso, né? A criança não pode ficar isolada ou estará vulnerável às investidas do inimigo. A criança precisa estar no centro, no foco da nossa atenção. Quando a criança está à parte, quando a criança está separada, ela torna-se mais vulnerável às investidas do inimigo. Aonde estão as crianças?
sob os nossos olhos ou afastadas do meio da igreja. Precisamos nos tornar referenciais para elas. Referencial de reverência, referencial de oração, referencial de vestimenta, de arrependimento. Então, nós precisamos ser o referencial das nossas crianças. E elas só vão nos ter como referenciais quando elas estiverem junto com a gente. Elas aprendem a orar, gente. A criança aprende com o que ela observa mais do que aquilo que a gente orienta. Se elas nos veem orar, se elas não nos veem louvar, se elas não têm a oportunidade de aprender conosco a como se comportar na casa de Deus, como que elas vão aprender? Então, pessoal, as crianças precisam estar sob a tutela de um responsável e serem vigiadas. Gente, a gente hoje precisa proteger a criança até de pessoas da igreja, até de outras crianças. A gente não pode confiar em colocar quaisquer pessoas para atuarem no ministério com crianças. Crianças são vulneráveis, elas precisam ser vigiadas o tempo todo. Tá? As crianças que andam abandonadas, elas tropeçam, se machucam, caem e se perdem. Então, nós precisamos entender que as crianças não podem estar afastadas, mas elas precisam estar perto de nós. Tá? Pode passar, tia Monique. A criança, ela precisa ser alimentada, tá? Alimentada. E aí é muito maravilhoso essa passagem, porque as crianças, gente, nesse momento aí, Jesus está entrando em Jerusalém e o povo está declarando, né? Hosana ao filho de Davi. E, de repente, aí depois Jesus, ele opera alguns milagres, né? Mas antes disso também ele disciplina. Ele vai lá e se aborrece com aqueles mercadores que estão explorando a fé do povo, joga lá tudo no chão e fala, olha, minha casa será chamada casa de oração e não covil de ladrões. Então, ali as crianças, primeiro, testemunham a adoração a Deus. Depois, elas testemunham a repreensão do Senhor. E, em seguida, elas testemunham Jesus operando milagres no meio do seu povo. E aí, de repente, depois de tudo isso, houve-se um grito lá, um clamor, um cântico, Hosana ao filho de Davi. Ou seja, as crianças estão reproduzindo o que elas viram, o que elas ouviram como resultado daquilo que elas testemunharam. O que isso tem a ver com alimento? Sabe, às vezes eu vejo muitos líderes de ministério, muitos professores lá tão preocupados com a sua performance, né, diante das crianças, mas ali o que motivou o cântico das crianças, aquele louvor que Jesus disse, você não sabe que da boca dos recém-nascidos das crianças suscita o verdadeiro louvor? O que motivou, ninguém mandou aquelas crianças cantarem, elas cantaram e adoraram espontaneamente. Sabe por quê? Porque elas tiveram contato com Cristo. Elas testemunharam o povo de Deus adorando. Elas testemunharam Deus disciplinando o seu povo. Elas testemunharam Jesus operando milagre. Sabe o que alimenta as crianças? O que alimenta a criança é proporcionar a elas experiências reais com o Cristo. Então, professor, mais do que simplesmente ter uma performance excelente na sua sala de aula, preocupe-se em proporcionar um ambiente, procure proporcionar nas suas aulas experiências reais dessas crianças com Cristo. Busque no Senhor, busque no Espírito Santo a capacitação e a estratégia para que estas crianças experimentem a presença de Deus. E se elas experimentarem a presença de Deus, você não vai precisar ficar, né, implorando e fazendo grandes performances para que ela adore a Deus. Espontaneamente, elas vão se desenvolver como adoradoras. Então, olha aí como vocês estão vendo. Assim como os mestres da lei, as crianças viram as maravilhas que Jesus realizou e elas o adoraram. As crianças são capazes de compreender. Há muitas pessoas que falam assim, mas as crianças não entendem nada, elas estão aqui no culto, elas não entendem.
não subestimem a capacidade das crianças de experimentarem a presença de Deus. Proporcione ambiente seguro, acolhedor. Proporcione atividades adequadas à idade delas. E permita que elas experimentem na casa de Deus experiências reais na presença do Senhor. E vocês vão ver o quanto que essas crianças vão responder a isso como adoradores fiéis, comprometidos com a palavra de Deus. Há muitas crianças que conhecem muito bem as histórias de Jesus, mas nunca conheceram o Jesus da história, da sua própria história. Então, as crianças, elas precisam de conhecer muito mais do que histórias bíblicas. Elas precisam conhecer o Cristo da fé. E isso também não depende apenas do tanto de história que você ensina, do tanto de conhecimento propriamente dito, mas muito do que você, professor, vive e transmite. Um professor apaixonado pela palavra de Deus, um professor que vive isso, que respira a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, ele vai conseguir transmitir esse amor e esse comprometimento para as suas crianças, tá? Crianças precisam ter suas necessidades colocadas acima de suas vontades. Então, às vezes, a gente vê uma preocupação, sabe, dos ministérios infantis em ter aquilo que a criança gosta. Mas o fundamental é que a criança tenha aquilo que ela precisa. E a criança, ela não tem consciência do que ela precisa. Ela se preocupa com o que ela gosta. Por isso, nós, educadores, é que precisamos entender e nos comprometermos em proporcionar à criança aquilo que ela precisa. Ela precisa de acolhimento, ela precisa de alimento adequado, ela precisa de proteção. O coração da criança de quem chegar primeiro, quem disse isso? Talvez tenha, acho que foi Charles Spurgeon, né, que disse essa palavra. Mas eu quero colocar algo sobre a palavra dele. Eu quero dizer, o coração da criança não é apenas de quem chegar primeiro, mas é o coração da criança de quem chegar da forma certa, tá? Chegar de maneira adequada, chegar com amor, chegar com afeto, chegar aplicando a metodologia adequada à sua faixa etária. Pode passar, tia. O coração da criança, quando eu acabei de escrever esse livro, o Senhor me mostrou, me deu uma visão do coração da criança aí como essa terra, gente. Tá? Como essa terra boa, como essa terra que não sofreu ação erosiva, sabe? Que não ainda sofreu as influências tão fortes do inimigo, que não se deparou ainda com circunstâncias tão cruéis que ao longo da vida o coração vai tendo experiências e ele vai talvez se fechando, se enrijecendo para o plantio do evangelho. Pode passar, tia Monique. Mas para semear a boa semente, que é a palavra de Deus no coração da criança, é preciso se inclinar, é preciso tocar. Se você não estiver disposto a se inclinar, a sujar as suas mãos para tocar o coração da criança, você não conseguirá semear no coração dele. E o primeiro que desceu do seu posto, da sua glória, para nos tocar, que nos deu esse exemplo, foi Jesus. Ele abriu mão da sua glória, da sua condição divina, e se colocou como um ser humano. Ele veio até aqui, ele se despiu para ficar frente a frente, olhando olho no olho comigo e com você. Só um minuto. Então, professores, que vocês possam estar dispostos a se inclinar, a se colocar diante do seu aluno, tá? A se inclinar para olhar nos olhos dessa criança. Pode passar, tia Monique. Pode passar. E olha lá, a semente é a palavra, mas ela não pode ser lançada. A gente olha para a parábola do semeador e a gente vê que algumas caíram à beira do caminho, outras caíram entre as rochas, entre os espinhos. Mas se você tem a terra boa diante de você, que é o coração da criança, incline-se, sabe? Você já plantou alguma coisa na sua vida? Você tem que abrir ali, ó, um espaço, colocar as sementes de uma forma certa e cobrir com a terra. Mas não apertar demais, sabe? Tem gente que sufoca o coração da criança, aperta tanto, é tão rígido, que não permite que a semente tenha espaço para se expandir
e construir as suas raízes. Por isso, educador, não seja demasiadamente rígido. Com o seu adolescente, não seja demasiadamente rígido. Há um autor que diz que o adolescente é como um passarinho. Se você precisa segurá-lo com firmeza, mas com delicadeza, porque se você espremer, ele morre na sua mão, mas se você largar, ele sai voando. E assim são os nossos alunos, a gente tem que tocá-los com carinho. Pode passar, tia Monique. E é preciso regar essa semente diariamente e vigiar para que ela possa crescer de forma segura. Talvez seja necessário proteger do sol, mas isso é um trabalho que não é feito num dia, em uma aula. Ela é feito durante um período das nossas vidas. Então, nós que somos educadores cristãos, nós precisamos entender que nós temos em mãos a boa semente, sabe? E que para semear no coração da criança, nós precisamos conhecê-las. Olha ali, 2 líderes, um príncipe e um presidente, se inclinando para falar frente a frente com uma criança. Será que você tem mostrado disponibilidade para ouvir essa criança, para conhecê-la, para que ela possa se abrir, para que você possa plantar a boa semente no seu coração? Pode passar, tia Monique. Jesus não foi apenas um bom contador de histórias com valores morais. E essa é uma palavra da Keila Araújo, né, do seu livro Lidere Crianças, que eu gosto muito. Há muitos educadores cristãos na infância que estão aí investindo em ludicidade, que é super importante, eu coloquei isso aqui, tá? Em instrumentos, mas não é só isso. É saber aplicar a palavra ao cotidiano da criança. É conhecer o seu coração e a sua demanda de vida. É procurar entender quais são as suas demandas emocionais, as suas carências, as suas necessidades, para ensiná-la a aplicar a palavra na sua vida e para que essa palavra se torne significativa para ela e eficiente para o que ela precisa. Então, não basta ser apenas um contador de história bíblica, não basta ser apenas aqueles que visita todos os domingos uma sala, que coloca um conteúdo, que aplica um método. É necessário ser mais do que isso. É necessário ser como o Mestre Jesus. Um mestre que abraça, um mestre que está junto, um mestre que ensina a todo tempo, um mestre disponível a ouvir, decidido a enxergar além do físico, mas para muito além disso, enxergar o coração. Então, educadores, é isso que eu queria deixar para vocês hoje, tá? Não seja apenas um contador de história, um conhecedor da Bíblia, seja um educador, seja como Cristo foi, o mestre dos mestres, o mestre maior. Tome ele como exemplo, tá? E trate as crianças como Jesus trataria. Então, tá aí os meus contatos, tá? A página lá no Facebook, no Instagram, para vocês que não me conheciam, que querem conhecer o trabalho. O livro Educação Cristã na Infância, fica aí, tá? Essa dica. Tudo que eu falei aqui, muito mais aprofundado, tá nesse livro, com todas as referências bíblicas, com todo o suporte pedagógico, tá? Aqui tem as fases de desenvolvimento infantil, para que vocês possam estar conhecendo a criança, desde a fase intrauterina até a adolescência. E aí você vai entender que a adolescência, uma boa adolescência, né, uma adolescência sadia, depende de uma infância sadia. Então, que você possa lançar mão desses materiais e do novo que está aí para sair, né? Planejamento e prática no Ministério Infantil. E tudo isso que possa colaborar para vocês, tá bom? Eu não consegui ver o chat, tia Monique. Que bênção! Estou impactada aí com tudo que você falou. Assina embaixo. Glória a Deus por isso. Eu tenho certeza assim, que Deus falou com todos nós através da sua vida hoje, nessa noite. E que, gente, se você não foi impactado, se Deus não falou com você, você está precisando orar mais, porque a Vanessa ela foi aqui direta, ela falou assim, muita coisa que importantíssima, né? Você foi assim, no foco mesmo, assim, direto, né, Vanessa? Então, e
usando a palavra de Deus, né? Eu gosto muito disso porque está na palavra, né? Não somos nós que falamos, está na Bíblia, está na palavra de Deus. A importância que as crianças têm para Jesus, né? A importância da educação cristã, a gente vê na Bíblia isso, né, Vanessa? O tempo todo, né, está ali e a gente precisa entender e assumir essa responsabilidade. Como Amém. Igreja, né? Amém. Não teve nenhuma pergunta, teve alguns comentários, né? Teve um comentário aqui da Margarete, que ela fala, né, que é verdade, que muitas crianças já grandes levaram desde ser da igreja não aceitaram a Cristo. Isso é uma grande verdade, infelizmente, né, Vanessa? E muitas das vezes essas crianças não foram levadas a Cristo porque o ministério não teve visão, né, da necessidade da criança. E deram aí o alimento, né, o alimento contaminado, o alimento estragado, né, qualquer tipo de alimento, menos a palavra de Deus. E essas crianças acabam crescendo, né? E nós temos aí um tempo precioso com as crianças no Ministério Infantil, que é em torno de 11, 12 anos, que as crianças, né, filho de crente, vamos dizer assim, filho de crente não quer dizer que é crente, né, que é cristão, mas anos que a criança passa pelo Ministério Infantil e ela não é apresentada a Cristo, né? Ou melhor, Cristo não é apresentado a ela. Né? Como você falou, elas ouvem muitas histórias de Jesus, mas elas não conhecem o Jesus da história. E isso, infelizmente, é uma grande verdade que a gente vê acontecendo em muitas igrejas, em muitos ministérios, a negligência, né, do ensino da palavra, a negligência do evangelismo, né, do discipulado. Isso realmente acontece, por isso que a EBD é muito importante. Né? A EBD é muito importante. É um canal que a igreja tem, né, um precioso instrumento para que as crianças possam ser levadas a Cristo e também aprender a palavra de Deus. Existe um conceito muito errado. E, tia Monique, eu costumo dizer que assim, a gente às vezes não valoriza tanto a EBD quanto a gente valoriza a escola secular. A escola secular é importante sim, tá? E ela prepara para a vida. Mas nós precisamos preparar nossos filhos para a vida eterna. Às vezes, nós não medimos esforços, nem investimento para que eles estejam lá encabeçando as listas dos concursos dos vestibulares, mas a gente não garante que o nome deles esteja escrito no livro da vida. E para isso a gente fica medindo esforço financeiro, né? Esforço de levar para a igreja, para as atividades. Então, e aí? Será que o nome do teu filho está escrito no livro da vida? Então, a gente precisa pensar sobre isso, né? É a vida eterna. Uma coisa é a vida terrena, outra coisa é a vida eterna. Exatamente. Então, é muito importante. Muito importante. E que essa palavra que você trouxe para a gente hoje chegue aí a muitos professores, até mesmo alunos, né? Aos pais também, porque, na minha visão, os pais são os mais responsáveis diante de todo esse ensino da palavra, principalmente, né, o pai, né, o sacerdote ali do lar, e a mãe também, né, mas eles são muito importantes e, infelizmente, não têm essa visão, né, dessa necessidade, não entendem, né, que está encarregado a eles esse papel, né, e não a EBD, não o Ministério Infantil e a igreja. Então, que haja um despertar, né, que a nossa oração seja um despertar para as famílias compreenderem que a educação cristã na vida dos seus filhos é essencial. Fundamental. É importante, né? E que seus filhos sejam levados a Cristo. Em nome de Jesus. Vanessa, muito obrigada por esse tempo. Eu que agradeço. Foi muito bom. Estou muito feliz pela tua participação com a gente. Muito grata a Deus pela tua vida, pela tua participação, pelo teu ministério. Que o Senhor continue abençoando você, que o Senhor continue te direcionando em tudo que você fizer para a honra e glória dele. Muito obrigada de verdade. Viu? Amém. Deixa eu só aproveitar para falar aqui uma coisa também. A gente tem lá o programa Pequenos Missionários, né? Que é um programa que a gente fez visando as crianças na primeira infância, principalmente. Está lá no canal da Igreja Maranata, do YouTube, mas se você colocar programa Pequenos Missionários, você já vê lá.
E é uma sugestão, tá? Que a gente vem construindo, a gente vai voltar a gravar agora, nesse próximo sábado, mas tem 10 programas lá de um entretenimento, tá? É entretenimento, porque é um programa, mas um entretenimento que traz elementos do cotidiano cristão, que influencia a criança a orar, que influencia a criança a adorar, a ter curiosidade em conhecer a Bíblia, dizendo que a Bíblia tem muito a apresentar. Então, fica aí a sugestão para vocês também estarem conhecendo um pouquinho mais do nosso trabalho, né? Amém, amém. Glória a Deus. Depois você me passa, Vanessa, o link desse canal. Tá vou te passar o link, tá? Pode deixar. E vou te passar o link do livro novo, que está para sair para o pessoal ver também. Que tem lá a tabela com as fases do desenvolvimento infantil, que é importante para o professor entender como preparar a aula para a criança, tá? Meu Deus. Me passa todos os links que você coloca aqui na página, tá bom? Para o pessoal. Tá bom. Grande beijo, Vanessa. Deus te abençoe. Beijo, até lá. Muito obrigada, Tia Monique. Deus abençoe a tua vida também. Glória a Deus, amém. Beijo, tchau, até a próxima.